do presbítero Tiago, tanto a promessa, como nós vimos, do profeta Joel, e uma das coisas maravilhosas do profeta Joel é que ele não coloca a mensagem que Deus coloca no seu coração, ele não anuncia a mensagem da vida do Espírito Santo para apenas a classe de sacerdotes, como era comum. Aqueles que Deus separaram, tinham uma separação para a santidade, para a comunhão com o Pai, eram separadas das tribos para que houvesse reflexão também, dedicação ao Senhor, aqueles que cuidavam do templo, mas na promessa, e daí uma nova aliança, na promessa que é feita por boca do profeta Joel, agora começa a anunciar que todos sonharão, todos terão visões, todos serão batizados pelo Espírito Santo, homens, mulheres, pessoas de posse, pessoas sem posse, pessoas de muitas etnias. Então essa foi a promessa que nasceu no coração do profeta e que é anunciada para todas as nações, começando em Israel. E o tema que nós queremos meditar fala exatamente disso, o seu Espírito Santo como promessa, mas também como realidade. Porque na outra mensagem que nós vimos na leitura do texto de Atos, Pedro também, a classe dos apóstolos, daqueles que eram separados, e foram separados pelo próprio Jesus, o Senhor da Seara, também aqueles que viram coisas grandes e tremendas, e o apóstolo Pedro era um desses, e o Senhor tem que dar uma visão a ele, capítulo 10 e capítulo 11, e a visão que Pedro tem. E a visão era exatamente algo que precisava tirar do seu coração, da sua vista, uma venda ou vendas, porque eles achavam, os apóstolos achavam que na verdade, assim como eram descendentes de Abraão, apenas eles eram os privilegiados, apenas eles deveriam ser abençoados com o batismo do Espírito Santo. E numa caminhada fortuita, o Espírito Santo se revela, porque o Senhor fala com ele, Pedro, no capítulo 10 e no capítulo 11, e começa a fazer coisas grandes que Deus estava por fazer sobre os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus e aqueles que não eram cristãos, mas aqueles que poderiam abraçar a fé cristã, como de fato acontecera no capítulo 10 e no capítulo 11, conforme a narrativa que nós temos aí no livro dos Atos. E aí tem uma passagem belíssima, quando Pedro, na verdade, coloca as mãos sobre os gentios, e eles recebem o Espírito Santo, eles se convertem e têm ali um encontro íntimo e pessoal com o Senhor. Então, amados, aquilo que era a promessa feita por Joel, em Atos 2 cumpre-se, também porque Jesus também havia anunciado: eu vou junto ao Pai para preparar um lugar. E ao mesmo tempo ele dizia: eu rogarei ao Pai para que não nos deixeis órfãos ou órfãos. E de fato ele roga ao Senhor e o Espírito Santo desce. Depois do tempo da Quaresma, depois do tempo de Páscoa, desce em Pentecostes sobre todos que estavam juntos no cenário, todas as raças, povos, nações, classes sociais diferentes. O Espírito Santo desceu sobre toda a comunidade, aproximadamente 120 pessoas. E é desse tema que eu quero, irmãos, mas falar com vocês. O seu Espírito Santo é uma promessa, mas é também uma realidade. Abra comigo Efésios capítulo 1, por que uma promessa? Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo falando também do tema do Espírito Santo, ele fala de uma promessa. E uma promessa que, a partir da sua própria experiência, caminho de Damasco, uma promessa que acontece na sua vida, o Espírito Santo que se manifesta a ele, toma conta do seu coração, transforma completamente, a ponto de escrever, por exemplo, palavras tão preciosas como temos aí, Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Santo Espírito da promessa. Então o apóstolo Paulo nesse texto também fala que essa promessa a todo aquele que crê é promessa de salvação, é promessa de bênção, mas também promessa de ser selado. E eu quero usar a figura do selo. A figura do selo significa autenticidade, significa propriedade exclusiva, e significa também, igreja, que o selo marca a direção, marca o endereço, marca a direção onde nós devemos caminhar. E essa direção vem exatamente dos altos céus. Selo indica identidade, autenticidade, selo também indica direção. Quando você vai para os correios e posta uma carta, você coloca o endereço, e a primeira marca de identidade, de autenticidade do correio, ou dos correios, é exatamente colocar o selo, carimba e autentica tanto a autenticidade quanto a originalidade da carta, que é sua, que você está postando, mas também mostra a direção, o endereço que você colocou, será então o endereço de origem e também o endereço de destino daquele
seu Espírito Santo como promessa e como realidade, nós também falamos daquilo que o próprio Jesus anunciou. Mas o texto que quero que você confira, João capítulo 7. Olha só o que diz Jesus acerca dessa promessa a todos, como diz o profeta Joel, e não apenas para um grupo de especiais, um grupo de pessoas mais santas ou mais dedicadas. Não, a promessa é para todos, e o elemento para que todos tenham acesso a essa promessa está aí, registrado em João capítulo 7, versículos 38 e 39. Quero que você confira comigo. Palavras de Jesus, João 7, 38 e 39, diz assim: olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, portanto promessa, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito. Presta atenção, igreja, Espírito com letra maiúscula, promessa. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, eu quero dizer para você, querido irmão, nesse tempo de quaresma, é um tempo da gente de fato entender que por meio da fé que você tem, por meio da experiência que você teve com o Senhor de salvação, é o tempo da gente refletir que essa presença é a presença que marca quem é que nós somos. É o selo que mostra que de fato nós somos servos e servos do Senhor, que a promessa de fato se cumpriu em nossa vida, e em nós, na verdade, o Espírito Santo significa uma realidade. O Espírito Santo na vida da igreja precisa ser uma realidade. E quando nós falamos de igreja, nós falamos como um povo, como um corpo vivo, bem ajustado, juntas e ligadura, prontos para fazer com aquilo que Deus quer. Como Paulo fala em 1 Coríntios 12, que como os dons são derramados, Deus o faz por meio do Espírito Santo, igreja, visando um fim proveitoso, ou seja, que Deus quer tirar proveito quando Ele batiza a sua igreja com o Espírito Santo. Apenas Deus precisa tirar proveito, é Ele que quer tirar proveito. E sabe qual é o proveito de Deus? O proveito de Deus quando derrama o Espírito Santo sobre a igreja, sobre o seu coração, Ele quer simplesmente abençoar os seus eleitos, os seus escolhidos, as suas ovelhas. Esse é o proveito de Deus: comunhão, bênção, intimidade com o Senhor, vida de comunhão, vida de alegria, vida de fé, vida de esperança. E esse é o selo que marca, de fato, a nossa identidade como povo do Senhor. Um outro texto que eu quero que você também confira comigo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, texto conhecido, versos 37 e 38. Atos capítulo 2. Quais são os sinais nos tempos, irmãos, para que a gente possa perceber o selo do Espírito Santo? Que sinais nós podemos observar como marca, como presença do Espírito Santo na vida da igreja e também na vida do seu povo, na vida das pessoas que estão crendo no Evangelho? No verso 37 e 38 de Atos 2, o apóstolo Pedro nos dá um sinal, os mais claros. Então diz: ouvindo eles essas coisas, ou seja, a pregação do Evangelho, da morte e ressurreição do Senhor, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa é a marca, essa é a identidade do crente, que quando ele é tocado, compungido, sensibilizado no coração pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, ele fala, se coloca diante de Deus e fala: Senhor, o que nós temos que fazer? Aonde nós vamos seguir? Qual é a direção que o Senhor tem para nós? Agora o Senhor mais quem escolhe a direção da minha vida, dos meus sonhos, das minhas vontades, mas é o Senhor que mostra a direção. O que faremos, pois, irmãos? E Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz: arrependei-vos e creio no Evangelho, tomei posse da promessa e receberei o dom, o batismo, o selo, a identidade do Espírito Santo, que de fato quem move você na direção das coisas do Senhor. Por isso, o Espírito Santo na vida da igreja, na vida do povo, é sinal de promessa, mas é também, igreja, sinal de realidade, aquilo que já está acontecendo, e é promessa para todos. Aqueles que creem, do seu coração, do seu interior, fluirão rios de água viva. Eu quero falar de três coisas que aumentam o selo do Espírito Santo na vida da igreja e também na vida dos seus escolhidos. Uma primeira marca que move de fato a igreja, que dá um sinal, é exatamente a marca da fé. Eu vou pedir para você conferir o texto comigo. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, a gente pede para que os irmãos acompanhem esses textos, que eu sei que
tenho o hábito de citar sim muitas passagens para que, se o tema porventura falar ao seu coração, você possa também, ao longo da semana, meditar na palavra bem devocional diante do Senhor. Atos, no capítulo 11, o primeiro sinal da promessa e da realidade do Espírito Santo é o sinal da fé. Atos 11, versos 17 e 18, um texto muito significativo para esse tema sobre o Espírito Santo. Atos 11, versos 17 a 18 dizem assim, 18 diz assim: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então a primeira marca do Espírito Santo na vida do crente é a presença da fé. E essa fé que é o mistério de Deus que faz com que as nossas esperanças pessoais, as nossas coisas pessoais caiam por terra e também as nossas barreiras caiam por terra, porque agora Deus tocando no coração dos apóstolos e também dos judeus que eram da circuncisão. Pedro era o chefe daqueles que diziam daqueles que eram obrigados a circuncidar. Pedro era o chefe deles. Tanto que o apóstolo Paulo, quando foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. E Pedro, depois de toda essa experiência, ele diz exatamente isso: nós que já recebemos o dom do Espírito Santo, nós que cremos na palavra do Senhor, nós que cremos, nós também agora estamos concedendo ou permitindo que esses outros tenham a mesma experiência que nós também tivemos. Cumpre-se mais uma vez a palavra do profeta Joel: não é apenas para nós, igreja. Por isso, a marca do Espírito Santo na nossa vida é a fé. Precisamos crer no fato que o Senhor está restaurando a nossa intimidade com Ele, restaurando o nosso coração, restaurando os nossos sonhos, as nossas expectativas, restaurando toda a nossa identidade. Aliás, como Paulo fala, dando-nos uma nova identidade, morrendo para a velha vida e nascendo para uma nova vida. E essa vida nova do Senhor precisa ser marcada pela presença constante, íntima e pessoal do Espírito Santo na nossa vida. Uma segunda coisa, queridos, é coragem. Aí mesmo em Atos, no capítulo 4, confira comigo. Atos, capítulo 4. Atos, no capítulo 4, se você observar logo no início do capítulo, o tema que aparece é Pedro e João presos. Depois de açoitados, depois de inquiridos sobre a nova doutrina, a nova mensagem religiosa que eles estavam pregando em Jerusalém, açoitados e presos, depois de soltos, foram soltos com essa condição que eu quero ler para vocês. Atos 4, versos 18 a 20, diz assim: chamando-os, as autoridades, depois de liberarem a Pedro e João, chamando-os à parte, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes de vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu queria que você lembrasse apenas um pouquinho o Pedro que negara Jesus, e agora o Pedro que é, depois do capítulo 2 de Atos 2, capítulo 2, depois do Pentecostes, que é sobre toda a igreja também, sobre Pedro. Antes do Espírito Santo queimar o coração de Pedro na igreja, a gente tem um Pedro com medo, um Pedro covarde, com perdão da palavra, porque ele nega a Jesus 3 vezes. É claro que eu não falo, eu sou uma doida, é claro que eu não sou um deles. E depois que o Espírito Santo desce sobre toda a igreja, também sobre o coração de Pedro, agora nós temos a coragem que mata a vida deste homem, depois de preso, açoitado, pedem a eles para que não falassem mais em nome de Jesus. E olha, essas coisas nós não podemos cumprir, porque nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Coragem é a segunda marca do selo do Espírito Santo na vida da igreja e também na vida do coração do crente. Fé, coragem, mas há também igreja. Um terceiro momento, um terceiro sinal que eu queria deixar com vocês: a autoridade. Capítulo 3, ainda em Atos. Capítulo 3, em Atos. Como vocês observam, o capítulo 2 de Atos narra a descida do Espírito Santo sobre toda a igreja. Atos, no capítulo 1, mostra quantas pessoas, aproximadamente 120 pessoas no cenário.
Pedro não subia ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente, presta atenção nessa informação, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, ele implorava que ele desse uma esmola. Pedro, olhando bem juntamente com o João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. A marca aqui é diariamente. Quantas vezes, igreja, Pedro e João entraram no templo? Quantas vezes eles se acostumavam a ver aquele homem pedindo esmola após a igreja? Talvez vamos dizer, quantas vezes o próprio Pedro e João deram esmola, oferta, moeda, prata e ouro para aquele homem. Mas depois que o Espírito Santo batiza o coração desses homens, eles dizem: agora não tem mais prata, nem ouro, isso que eu tenho compartilho com você. Em nome de Jesus, levanta-se e anda. Fé, coragem e autoridade. Essa é a marca que de fato nos identifica como povo do Senhor, como igreja, mas também como crentes individualmente. Fé, coragem e autoridade. Engraçado, igreja, que nem uma dessas coisas nós mesmos temos. Nós não temos fé por mérito próprio, nós não temos coragem por mérito próprio. Aliás, quando Pedro precisou mostrar que tinha coragem, ele pode, ele morre de medo, eu não sou um deles. E também a autoridade, porque ele diz: eu vou valer ao Pai para que nos dê autoridade. Capítulo 1 de Atos também você conhece o texto, versículo 8. A autoridade que descerá dos céus sobre todos vocês, e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. A autoridade que vem dos céus, a autoridade que Jesus recebeu, e a autoridade que ele também está entregando a cada um de nós, porque é ele quem roga a Deus, ao Pai, para que queime o nosso coração, para que derrame o Espírito Santo sobre toda a igreja e também sobre todos nós. Eu quero terminar, mas também que você volte o seu olho mais uma vez, agora especialmente para o texto lá de Lucas, o texto que nós lemos. Eu me detenho um pouquinho mais nesse texto apenas. O tema que estamos conversando com vocês, irmãos e irmãs, refletindo juntos, é o seu Espírito Santo é uma promessa, mas é também uma realidade na vida da igreja, e deve ser também no seu coração. Lucas, no capítulo 10, se você fechou o texto, versículo 17, repare o versículo 17. Duas coisas, a autoridade e a missão, sinais evidentes, sinais que nós podemos perceber. O verso 17 diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Quais são esses 70? Acompanhe comigo no versículo do capítulo 10, só que no começo, já que nós estamos no verso 17, repare lá. No começo do capítulo 10, diz assim, o verso 1: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Versículo 9. Então ele envia, ele dá autoridade. E o verso 9 diz: para que essa autoridade? Curai os enfermos que nela houver e anunciai-los. A vós outros está o quê? Próximo o reino de Deus. Por isso, o sinal evidente do Espírito Santo no nosso coração e no coração da igreja é autoridade para fazer e ao mesmo tempo vontade de fazer. E eles saem e começam a experimentar as coisas grandes e tremendas que o próprio Deus permite que nós experimentemos. Eles saem e de fato colocam as mãos sobre pessoas possessas, pessoas doentes, pessoas que passam por sofrimentos diversos, e essa é a função da igreja, essa também é a sua função. Ao sair por essas portas, colocar as mãos sobre pessoas, abençoar, orar por pessoas, porque você também é selado pelo Espírito Santo de Deus. E eles voltam para dar um relatório a Deus, a Jesus. Fala: Senhor, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Nós começamos a orar, as pessoas começaram a ser libertas. Os processos livres. Os processos livres. Porque a autoridade estava exatamente sobre todos eles. A autoridade que vinha dos céus. Portanto, irmãos e irmãs, sinal do seu Espírito Santo no coração do crente, no coração da igreja, é a autoridade para servir, a autoridade para fazer, o poder para fazer.
No capítulo 28 de Mateus, que você bem conhece, galera, eu recebi dos céus toda a autoridade. E depois então, ide por todo mundo e anunciai os evangelhos. Então é exatamente essa autoridade que Jesus recebeu, é a mesma autoridade que ele pediu a Deus para que doasse sobre a igreja. Ele fala: Deus doa a sua autoridade sobre toda a igreja. Ele o faz por meio do seu Espírito Santo, por meio do Espírito que de fato toca o nosso coração e nos coloca a marca de Cristo em nós. Eu quero terminar pedindo para vocês meditar comigo ainda no último versículo. Aí a alegria do Espírito Santo vem da nossa certeza de salvação. O versículo 20 diz assim, igreja: não obstante, alegrai-vos, porque os Espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. A alegria de saber que quando nós temos o nosso coração tocado pelo Espírito Santo, nós nos convertemos, nós nos tornamos uma nova criatura, mas sobretudo, o nosso nome é arrolado no livro da vida. E aqui deve ser, irmãos, a marca central da nossa vontade de servir a Deus. Ver as pessoas sendo tocadas pelo mesmo Espírito que você tem sido tocado. Ver as pessoas tendo seus nomes anotados no mesmo livro que também está anotado no seu. Por isso Jesus diz aí: não se empolguem com essas coisas tremendas e extraordinárias que vocês estão experimentando. Às vezes a igreja entra por essa porta, queridos irmãos e irmãs, né? A porta do sucesso, a porta da fama, a porta dos sinais maravilhosos, da cura, do milagre, da prosperidade, um monte de coisas. E aqui Jesus nos alerta, dizendo: olha, tudo isso é importante, é claro que é importante, porque essa autoridade eu mesmo conferi a vocês, mas não se empolguem tanto com isso, porque de fato a missão da igreja é levar aqueles para que tenham os seus nomes anotados no livro da vida. Jesus diz literalmente isso a eles, porque no verso 19 ele diz: eu vos dei autoridade, eu conferi essa autoridade. Vocês falam do poder do Espírito Santo, porque de fato o meu nome é Deus, e vocês, como promessa, como realidade, receberam essa autoridade. Ele fala: para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aí ele vai dar: porém, a alegria de vocês não é porque vocês têm autoridade para fazer impressões, para impressionar. A alegria de vocês tem que ser colocada ou canalizada na alegria da salvação, porque o nome de vocês está arrolado no meio da vida. E assim seja, irmãos e irmãs, a nossa atitude de fé como igreja, e também como crente individual, atitude de coragem como igreja, mas também como crente individual, e atitude de autoridade. Fé, coragem e autoridade devem marcar, amados irmãos e irmãs, a nossa caminhada com Deus, nossa caminhada como igreja, mas também a nossa caminhada como crente. Eu, você, individualmente também, a nossa caminhada semanal, tudo que nós vamos fazer, os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa expectativa, os nossos desejos, o nosso tempo de, às vezes, de dificuldade com o Senhor. Tudo isso precisa estar dentro daquilo que é o plano do Senhor. O nosso nome é anotado no livro da vida, certeza da salvação, mas, sobretudo, fé, coragem e autoridade, porque ele fala: este é o selo que marca os escolhidos e escolhidos do Senhor. Que assim